Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez trazendo comentários sobre direito penal, processo penal, medicina legal. No vídeo de hoje daremos sequência àquele projetinho de Código Penal comentado. Nós trabalhamos o artigo 1º em 3 vídeos de 5 minutos, mais ou menos, e tentamos esgotar ao máximo. Hoje falaremos do artigo 2º, ok? Mas antes dê o like e antes ainda se inscreva no canal, porque a gente consegue demonstrar para o YouTube a relevância desse trabalho, que faz com que o YouTube divulgue para outras pessoas e a gente cada vez mais incremente essa missão que me foi dada, que é lecionar. Artigo 2º, vou dar uma lida aqui. Ninguém será punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, o artigo 2º traz aquele instituto conhecido como abolitio criminis. Se escreve abolitio criminis. Bom, é você abolir o crime, é você revogar o tipo penal e deixar de considerar aquela conduta como criminosa. Por exemplo, havia o crime de sedução, que era um indivíduo maior de 18 anos aproveitar da inexperiência da vítima e deflorá-la, tirar a virgindade dela. E isso era crime. Porém, o Código Penal foi revogado parcialmente, alguns dispositivos foram afastados, apagados, retirados. E um deles foi o crime de adultério, que não é mais crime. Um clássico exemplo, quer dizer, adultério também, mas eu falei de sedução. Um clássico exemplo de abolitio criminis. Algumas questões eu colocaria aqui, que eu formulei ali e vamos lançar nesse vídeo. Por exemplo, abolitio é a mesma coisa que descriminalizar, ok? Aí eu faço uma perguntinha, é correto afirmar que abolitio criminis significa lei posterior deixar de considerar o fato como crime? Correto? Certo ou errado? Certo. Abolitio criminis é quando uma lei posterior revoga a lei anterior, deixando de considerar o fato como crime. Outra questãozinha. É correto afirmar que abolitio criminis significa descriminalizar o fato criminoso? Sim, descriminalizar, deixar de considerar crime. Correta essa assertiva. Outra questão. É correto afirmar que abolitio criminis significa legalizar o fato criminoso? Certo ou errado? Errado. Não, professor, mas abolitio criminis é legalizar. Não, não é legalizar. Abolitio criminis deixa de considerar um ilícito penal, mas não tem nada a ver com direito civil. Pode continuar sendo considerado um ilícito civil, porque o fato criminoso pode causar, esse efeito na esfera penal, que é a pena, mas pode causar efeitos na esfera extrapenal, como, por exemplo, no direito civil. Um exemplo é o adultério. O adultério foi descriminalizado. Houve abolitio criminis, não existe mais o crime de adultério. Porém, não houve a legalização da conduta, porque o Código Civil regula o casamento e impõe deveres. Um dos deveres é a fidelidade. E quando o cônjuge pratica o adultério, ele é adúltero, não há mais crime, mas há ilícito civil, podendo inclusive ensejar uma indenização a favor do cônjuge que foi traído. Então, abolitio criminis não é sinônimo de legalização, ok? Outra questão que eu coloquei é se abolitio criminis é sinônimo de revogação do tipo
penal. Professor, você retira o tipo penal, não está mais na lei, e se abolisse o crime. Não necessariamente, cuidado com a pegadinha. A revogação do tipo penal é uma espécie de gênero, que você pode revogar o tipo penal e o crime deixar de existir, ou você pode revogar o tipo penal e o crime continuar existindo, porém em outro lugar, com outro nome. O crime de adultério deixou de existir, não existe mais punição penal para a prática do adultério. Então, é um exemplo de revogação do tipo penal com abolício criminis. Mas o atentado violento ao pudor, por exemplo, que era constranger alguém a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Até 2009 havia o artigo 214 do Código Penal prevendo a figura do atentado violento ao pudor. Se fosse constranger mulher a praticar conjunção carnal, seria estupro. Se fosse constranger alguém, homem ou mulher, a praticar qualquer ato libidinoso, seria atentado violento ao pudor. Mas a Lei 12.015 revogou o tipo penal, tirou o artigo 214 do mundo jurídico, tirou, não tem. Porém, aquilo que ele proibia e punia com pena no 214, passou a proibir e punir no artigo 213, porque fundiu o conceito de atentado violento ao pudor dentro do conceito de estupro. Em outras palavras, o conceito de estupro foi alargado para abranger tanto a extorsão de uma conjunção carnal quanto a extorsão de um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Um dia eu explico o que é conjunção carnal e o que é ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, respondendo à questão, existe abolício criminis com revogação do tipo penal e abolício criminis sem revogação do tipo penal. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questãozinha. Tenho. A abolício criminis, ela extingue os efeitos penais de uma sentença penal condenatória. Legal. Mas agora vai ficar uma pergunta para responder no próximo vídeo. A abolício criminis também extingue os efeitos extrapenais de uma sentença penal condenatória? Então, esse a gente vai deixar como dever de casa, dê uma pesquisada e amanhã eu respondo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.